Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós uma realidade que ainda é forte no nosso meio, no meio do nosso povo. A fé nos sacramentais. Muitas pessoas benzem a água, muitas pessoas benzem os objetos para tê-los bentos em casa, né? É muito forte. As pessoas benzem a água para aspergir suas casas, para tomarem. Outros benzem a vela para acenderem, né, em dias de tempestades ou pela alma de algum ente querido falecido. As pessoas benzem os objetos, né, os terços, as imagens, para rezar diante deles e com eles. E isso tudo está certo. A igreja recomenda que seja assim mesmo, né? E os padres têm esse compromisso de fazer essas bênçãos. E aí, mas só que tem um porém, né? Esses objetos se tornam sagrados. A partir do momento que recebe as bênçãos, né? Esses objetos recebem as bênçãos, então eles também se tornam sagrados e não podem ser desfeitos de qualquer jeito. Então, se você benzeu uma água, você não pode jogá-la em qualquer lugar, jogar fora de qualquer jeito. Se você benzeu uma imagem, você não pode jogá-la de qualquer jeito, desfazer dela de qualquer forma. Se você benzeu um terço, por isso que não se pode, né, tá benzendo qualquer coisa.
porque aquele objeto se torna também sagrado, né? Então não é tão simples assim chegar com qualquer coisa para benzer, com qualquer. Então não é assim que funciona, né? A responsabilidade é muito grande da pessoa que apresenta o objeto a ser bento. Então vamos ao Evangelho. Aconteceu que os doentes acreditavam piamente que um anjo vinha sacudir a água e eles, ao tocarem naquela água, eles ficariam curados de qualquer enfermidade. Até aí era a fé daquele povo, a fé daquelas pessoas que estavam ali e que alcançavam a graça de acordo com a fé que eles tinham. Mas alguém não conseguia. Meus irmãos, minhas irmãs, reparem vocês que mesmo diante da grandeza da fé que cada um tem, ninguém era capaz de ajudar aquele homem a também alcançar a graça. Cada um vivia por si, cada um pensava apenas em si, de forma tal que aquele homem não tinha oportunidade nenhuma de chegar também junto à água, até então, na crença de que era agitada por um anjo. Jesus, ele vai e ajuda esse homem. Mas Jesus não o ajuda não apoiado pela crença daquele povo, mas por seu próprio poder. Jesus devolve para aquele homem a graça de ser curado e voltar para casa, para suas atividades. O que perturbou muito os grandes do templo. O que perturbou muito aquelas pessoas que, de fato, viviam dessa crença que talvez não levava a lugar nenhum, não sei, não posso dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não é que ele não se importa com a fé das pessoas, mas ele é maior do que a lei, do que a regra. A lei diz que é sábado e que, portanto, não é permitido àquele homem levar a sua cama. Também a fé daquele homem não ajudou muito, porque ele não conseguia chegar à piscina para se lavar. Jesus, ele quebra todos esses protocolos. Jesus, ele quebra todas essas crendices, se assim eu posso dizer, essas superstições, se assim eu posso também falar. Jesus, ele vai além, ele devolve a dignidade para aquela pessoa. Meus irmãos, minhas irmãs, isso acontece com a gente. Quando alguém deturpa, quando alguém desmantela, quando alguém quebra a fé, a crença que a gente tem, é difícil para a gente aceitar o novo. Jesus agora se tornou alvo. As pessoas queriam matá-lo. Olha, porque ele já estava começando a criar confusão na cabeça das pessoas, confusão no bom sentido. Jesus já começava a mostrar para as pessoas que não é desse jeito que a gente vive a nossa fé. E é por isso que eu fico perguntando a mim mesmo, mais de 2000 anos passados, a evangelização acontecendo e as pessoas até hoje ainda se deixam levar por falsos profetas. As pessoas até hoje se deixam guiar por situações que eu diria que nós já deveríamos ter superado. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus quer abrir a mente das pessoas. Jesus quer que nós todos consigamos entender que não é dessa forma. Ele mesmo disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. Como é difícil para o nosso povo entender isso. Como é difícil para as pessoas entenderem que não é tão simples assim. Por exemplo, vou dizer para vocês, é com muita caridade, né? Alguém está muito doente mesmo. Deus Nosso Senhor, ele faz milagres e o milagre dele independe da gente, independe. Então, muitas pessoas chegam, padre, vai lá, dá a bênção. Ou então, se aquela pessoa comungar, receber a hóstia. Ou então, se aquela pessoa... Talvez eu diria para vocês, melhor,
eu me atrevo, vocês me perdoem, é com muita caridade, eu diria melhor do que alguém receber a hóstia, melhor do que alguém beber um copo de água benta ou rezar diante dessa ou daquela imagem, seria ela fazer uma perfeita confissão. Uma pessoa fazer algo que possa de fato lavar a sua alma, limpar seu coração, muito melhor do que qualquer tipo de bênção ou sacramental que vai fazer com que ela continue sendo, de certa forma, medíocre na sua fé. Outro dia, alguém me perguntou se alguém sofria era porque fez algum ato errado e por isso Deus estava lhe castigando. Eu falei, então, Jesus foi de nós todos o pior, porque ele pagou com um preço maior que a gente pode pensar por quê? Por nada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ser mais maduros em nossa fé. Nós não podemos pensar que pessoas, e Jesus já disse em outra passagem, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos evoluir na nossa fé. Nós precisamos dar passos largos, porque senão nós vamos morrer todos do mesmo modo. Nós não podemos ficar presos a uma fé que não permita que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente tenha os sacramentais. Isso tudo é muito bom e ajuda para que a gente possa evoluir sim na nossa fé. O que não pode é a gente ficar preso a isto. Pior ainda, são as pessoas que são formadoras de consciência manipular, dominar as pessoas nessa dinâmica, seja nossos irmãos evangélicos ou sejam nossos irmãos até mesmo católicos, que tentam fazer com que as pessoas acreditem que se fizerem isso vão receber a graça. A graça de Deus, ela independe de qualquer um de nós. Jesus já disse, vós sabeis que os grandes e os maiores, os poderosos deste mundo oprimem o povo, que entre vós não sejam assim. Vocês são todos irmãos. A ninguém chameis de mestre e de pai, porque só um é vosso pai, é vosso mestre. Então, vocês todos são irmãos. Então, a graça de Deus, a bondade de Deus, independe de qualquer um de nós. Mas todos nós somos instrumentos de Deus para recebermos essa graça, para alcançarmos essas bênçãos, sem por isso sermos deturpadores dessa maravilha que Deus nos concede experimentar neste mundo. Então, fiquem todos com Deus, com a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Grande abraço a todos, tenham todos um ótimo dia.